Sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pelo Museu Virtual da FEB. É importante falar um pouquinho sobre o museu. O museu, que é focado nesse ambiente digital, tem por objetivo se tornar uma plataforma que seja relevante, né, e um importante recurso para a preservação da história, da memória, para a propagação de conhecimentos, pesquisas, publicações, livros sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, para além disso, é também missão do museu fortalecer a conexão entre os pesquisadores, entusiastas e interessados no tema. E um dos recursos que o museu se utiliza para cumprir essa missão é justamente esse ciclo de palestras com especialistas e pesquisadores, como a palestra que teremos hoje aqui. Cada pesquisa, cada estudo, cada livro publicado, cada registro é mais uma pecinha para a montagem daquele grande quebra-cabeça que foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Né? A cada dia, novas histórias são contadas e esse conjunto de informações vai se formando. Tenho o privilégio e a honra de estar aqui hoje para apresentar o palestrante, né? O Elton Costa, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite para falar aqui hoje. O currículo do Elton é bem extenso, tá? Então, mas vamos lá. O Elton é bacharel em jornalismo, licenciado em História, especialista em estudos da linguagem e arqueologia e patrimônio, mestre em comunicação, doutor em comunicação e linguagens e pós-doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Faz parte também do grupo de pesquisa em História da Casa do Expedicionário, né? É administrador da página V de Vitória do Facebook, que publica informações relevantes sobre a FEB, além do site Jornalismo de Guerra. É também autor de 9 livros, e aí vale a pena falar um pouquinho aqui sobre cada um deles, né? Confissões do Fronte, Soldados de Mato Grosso do Sul na Segunda Guerra Mundial, Crônicas de Sangue, Jornalistas Brasileiros na Segunda Guerra Mundial, Dias de Quartel e Guerra, Diário do Pracinha, Mário Novelli, Camarada Pracinha, Amigo Partigiani, Anotações Brasileiras sobre a Resistência Italiana na Segunda Guerra Mundial, Ao Alcance da Morte, Ensaio sobre o estado psicológico dos soldados da FEB na Segunda Guerra Mundial, Soldado 4600, Vida e Luta do Pracinha Manuel Castro Siqueira, Soldado Justino, um sobrevivente da FEB, Dever e Honra, Veteranos da FEB legalistas e militantes de esquerda contra ditaduras e golpes no Brasil, 1945-1995, e Estrada para Assunção, Imagens e Memórias da Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, 160 anos depois. Ou seja, né, o Elton tem contribuído muito para a preservação da história militar, para a história da FEB, e sempre com foco no ser humano, na pessoa, e tem muito a nos contar e muito a compartilhar conosco. Dentre as suas várias contribuições, né, o tema escolhido por ele para a palestra de hoje é sobre os indígenas que fizeram parte da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. A diversidade de etnias, culturas e credos do Brasil, claro que também se refletiu, em maior ou menor grau, no contingente brasileiro que atuou no Teatro de Operações da Itália. E a participação dos indígenas da FEB ela é pouco citada na bibliografia, e isso torna essa pesquisa do Elton única, relevante e, com certeza, muito interessante. Reforçando agora os agradecimentos ao Elton, passo a palavra para ele, para que possa nos contar um pouquinho sobre os indígenas da FEB. Elton, fique à vontade e a palavra é sua. Bom, então, quero agradecer o convite, né, a todas que estão aqui nessa noite. Ele é legal assim, realmente eu me sinto em casa, porque eu conheço o trabalho de muitos de vocês, praticamente todos de vocês. Eu já li um artigo, já conversei em algum momento, já precisei de informação, já troquei informações. Então, eu realmente me sinto muito bem em poder compartilhar esse tema de pesquisa. E hoje, inclusive, estou aí com o Geraldo Ferreira, né, que depois a gente ele deve conversar também um pouquinho com a gente, né, que foi a pessoa que falou: Elton, eu comecei esse trabalho há quase mais de 20 anos, eu acho que você tinha que aprofundar. E aí, a partir disso, das provocações que ele me fez,
é que eu começo a pesquisar especificamente sobre o tema dos indígenas na FEB. Mas só para, antes de chegar nessa parte, me apresentar fora dos títulos acadêmicos, né? Eu sou Elton Costa, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas sou da fronteira do Brasil com o Paraguai, fui criado lá em Ponta Porã, né? Sou tataraneto de ex-combatente da Guerra do Paraguai, paraguaio, e um paraguaio sobrevivente, e de 2 brasileiros que também lutaram na Guerra do Paraguai, além das suas respectivas esposas também paraguaias, então eu tenho ascendência na parte materna, ascendência paraguaia, e isso muito me orgulha também, correntina da Argentina também, então isso muito me orgulha. E acabou que meu pai, policial militar, né, a família dele de São Paulo, eles não se envolveram diretamente em guerras, né, a família mais pacífica, digamos assim, mas acabou que isso acaba influenciando também na minha formação enquanto ser humano, sabendo dessa descendência que eu tinha paraguaia, brasileira de ex-combatentes da Guerra do Paraguai, e também por pai militar, acaba que você se aproxima dos assuntos, dos temas militares também. Né, então, sempre gostei da temática, comecei a estudar ainda na adolescência, na graduação fui investigar mais a fundo, e a FEB foi uma consequência de um trabalho de escola, né, a importância da escola incentivar também a escola pública, né, incentivar a pesquisar sobre datas comemorativas do mês de fevereiro, e uma delas era Monte Castelo, que ficou para que eu explicasse, e a partir disso eu não parei mais. Né, então, venho estudando isso faz mais de 20 anos já. Né, então, é algo que me motiva muito estudar, e no caso dos indígenas, né, sabendo da minha ascendência paraguaia, eu fui atrás dos documentos, né, cheguei a longínquo ano de 1700 e pouquinho em Assunção, dos meus parentes de lá, e claro, espanhóis com indígenas, né, então eu também trazia isso no DNA, trazia essa ascendência indígena no DNA, né, cheguei a fazer aqueles exames, 38% do meu DNA é indígena, Guarani, né, e aí conheci o Geraldo, né, a gente participava do sindicato em Mato Grosso do Sul, e, né, e o Geraldo de Campo Grande e eu de Dourados, e aí o Geraldo, ele tem família indígena, né, e aí ele falou, Elton, nós temos que estudar esse tema, é um tema que aparece muito pouco, mas é um tema que eu sempre acompanhei, nós precisamos trabalhar isso. E foi a partir desse momento que eu falei, desafio aceito, vamos juntar o que você tem de material, e ele tinha reportagens que ele tinha feito no começo da década de 90, né, algumas da década de 80 também, se não me engano, e aí a gente começou a trabalhar. E a partir disso, o Geraldo ele trabalhou na FUNAI, né, então, por conta disso, ele conhece as aldeias do Mato Grosso do Sul como ninguém. Eu conhecia mais a parte sul, porque tinha sido assessor parlamentar, então eu conhecia as aldeias Guarani, eu conhecia bem a parte sul do estado. Mas o Geraldo conhecia da parte do estado inteiro, mas principalmente da parte norte, que é exatamente, como a gente vai ver, de onde saíram a boa parte dos indígenas que foram para a FEB, das aldeias do norte do estado, né, da etnia terena. Né? Então, a partir desse momento é que a gente começa esse trabalho. Bom, acho que agora a gente pode entrar na palestra. Né? Então, eu vou projetar aqui alguns slides, a gente vai conversando referente aos slides. Como eu faço questão de ressaltar, né, hoje eu moro no Paraná, moro na cidade de Ponta Grossa, tenho família aqui, né, as raízes continuam no Mato Grosso do Sul, mas eu sou paranaense adotivo. E, por conta disso, faço parte do grupo de pesquisa histórica da Casa do Expedicionário, que é o local que abriga as minhas pesquisas atualmente. Né, sobre a presidência do Cristiano, que a gente fala que é a máfia dos Costas, né? Geralmente estamos eu, o Alexandre e o Cristiano, né? Todo mundo Costa. E aí a gente acaba trocando figurinhas de pesquisa também. Então eu faço parte desse grupo de pesquisa aí. E aí a gente tem que voltar lá no Brasil da década de 40, né, para entender que indígena era esse, né, que vai para a guerra naquele momento. Então, naquele momento histórico, lá, 56% dos brasileiros não sabiam nem ler nem escrever. A gente tinha uma população de 41 milhões de pessoas, né? A maioria morava no litoral, nas cidades maiores do litoral, ou na zona rural do país. Era um país muito rural, e a gente consegue perceber isso na pesquisa em relação aos indígenas, que o local de origem deles
são as zonas rurais, as aldeias que se localizam em zonas rurais, né? A região sudeste era a mais desenvolvida do ponto de vista tecnológico, né? Por exemplo, você tinha uma população que não era urbana, totalmente urbana no país, né? O nível de urbanização era baixo no país. Então, assim, era um outro Brasil, né? Um outro local de pertencimento aí em relação ao país. A gente tinha 1.500, pouco mais de 1.500 municípios no país, hoje a gente tem mais de 5.000, né? 40 dos municípios existentes aí, mais da metade não tinha nem 20 mil habitantes, e isso também se aplica, a gente vê muito no caso dos indígenas do Mato Grosso do Sul que foram para a guerra, né? A, aquela que seria a capital do Mato Grosso do Sul, que na época ainda era Mato Grosso, tinha 48 mil habitantes, Campo Grande, né? E outras cidades eram muito pequenas mesmo, né? Expectativa de vida, 42 anos, isso é um dado assim, assustador, né? Se parar para pensar. E a maioria dos brasileiros tinha entre 15 e 59%, 59 anos de idade, e depois a gente tinha adolescentes aí até 14 anos que formavam a outra parte da população, sendo que os brasileiros com mais de 60 anos eram um pouco mais de 4%, né? E aí, no caso dos indígenas, né, a gente entra no caso dos indígenas, esses indígenas, as etnias que habitavam o Mato Grosso do Sul nessa época, ou o sul do Mato Grosso, acho que eu vou chamar de sul do Mato Grosso para ficar mais tranquilo, é que a gente do Mato Grosso do Sul tem uma coisa, né, que quando chamam a gente de Mato Grosso, a gente sempre corrige. Então, então, o sul do Mato Grosso, né, já tinha sofrido ao longo dos séculos uma devastação da população indígena, né, que vinha ocorrendo desde a época da invasão europeia até ainda ocorre, na verdade. Se vocês procurarem hoje notícias na internet, vocês vão encontrar conflitos agrários no Mato Grosso do Sul envolvendo as mesmas etnias que sempre foram historicamente colocadas de lado no estado, e proprietários rurais, geralmente. Né? Então, não tem um número exato da população indígena no Mato Grosso do Sul na década de 40, né? Mas a gente lembra que, a partir da criação do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, lá em 1910, entre 1910 e 1928, você já tem esses índios obrigados pelo Estado a ocupar as aldeias, os ditos aldeamentos, né? E isso é algo assim que aconteceu, não tem como mudar, né, mas que hoje em dia reflete em problemas sociais muito grandes. Um exemplo é a aldeia de Dourados, que é colada na cidade, na época não era colada na cidade, hoje é colada na cidade, como se fosse um bairro. E tem uma superpopulação, quase 20 mil pessoas lá, em um espaço reduzidíssimo, assim, não tem espaço para plantar, enfim, não tem nada quase, né? Terra degradada. Então, processo histórico lá de trás, hoje em dia, ainda reflete, né, nesse quadro do Mato Grosso do Sul e quanto à situação dos indígenas. Bom, a gente tinha indígenas que sempre tivemos indígenas que sempre habitaram a região do sul do Mato Grosso, né? Tivemos indígenas que saíram de São Paulo, do Paraná, de outros lugares ao longo dos séculos para fugir da perseguição bandeirante. E é legal a gente falar que não existia esse negócio da fronteira igual a gente tem hoje, a fronteira Brasil-Paraguai. Os guaranis, por exemplo, cruzavam de um lado para o outro porque não tinha fronteira, a etnia cruzava de um lado para o outro normalmente, né? Os estados nacionais é que vão colocar fronteiras e vão falar, você não pode ir para lá, você não pode ir para cá, né? Então, e a partir do momento que você coloca todo mundo em uma aldeia, um aldeamento, você reduz totalmente a mobilidade, direitos, enfim, né? Mas a gente levando em consideração que pelo menos uns 10 mil indígenas moravam em Mato Grosso do Sul, né, dados oficiais, lá no comecinho do século XX, né, você tem, assim, dentro de uma população indígena que era de milhares, pouquíssima gente. Né. Atualmente é que vem se recompondo o quadro da população indígena no Mato Grosso do Sul, no atual Mato Grosso do Sul. Né. Bom,
Dito isso, a gente vai avançar um pouquinho. E é para essa ocupação do Mato Grosso do Sul, né? E a própria Guerra do Paraguai vai ser um marco de ocupação do Estado, porque aquelas terras, pegando em cidades atuais, os paraguaios eles conseguem invadir o território na época imperial, desde a fronteira, da atual fronteira, tida pelo Rio Paraguai, até onde hoje é mais ou menos a cidade de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, passando por Dourados, Ponta Porã, que é o Rio Imbotetei, né? Então, assim, era um território bem grande. Então, quando a guerra acaba, esse território ele passa a ser conhecido por expedições que tinham cruzado aquela região, por paraguaios que tinham servido no exército, por soldados imperiais, por autoridades estatais que começam a montar mapas da região, mas sem levar em consideração que ali morava gente já, né, que já tinha gente morando por ali, né? Então, isso vai acontecer algumas vezes na história do Mato Grosso do Sul, você ter o chefe de Estado pegando um mapa e dividindo glebas, dividindo fazendas ali no mapa, tipo, não importa se tem gente lá, se tiver gente lá, a gente manda o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, coloca todo mundo num caminhão e leva para a reserva, né? Você tira essa galera do território deles, tá? Você tira essas pessoas do território deles, né? Então a gente tem isso de maneira muito clara e muito forte na cultura indígena. Né? Todas as vezes que eu tive oportunidade de ir nas aldeias, isso era muito claro. Meu avô morava na beira do Rio Brilhante, né, que é o Imbotetei, né, morava lá, e aí passou o caminhão e trouxe aqui para a reserva. Mas essa reserva fica a quase 100 quilômetros do local de origem. Sim, fica quase 100 quilômetros. Ele foi trazido de lá para cá. E agora os netos, os bisnetos querem retomar aquela terra. Só que aquela terra foi dividida pelo Estado para um proprietário, que por sua vez passou para um segundo, para um terceiro, para um quarto, e hoje o dono dessas terras não quer devolver. Então, vocês imaginem a confusão que dá. E isso se deu por conta de uma ocupação mal feita no Mato Grosso do Sul, no atual Mato Grosso do Sul, por culpa do Estado. Quando eu digo Estado, Estado amplo, né? O Estado, governo federal, o Estado, governo estadual mesmo, sabe? Então, para o indígena, isso é bastante revoltante, né? Então, a gente tinha algumas etnias até que eu coloquei ali, né? Guarani, os Guaranis ainda temos, ainda Guaranis lá. Então, todas as etnias, se não me engano, só os Paiaguás, que já não temos representantes em grande quantidade, e Ofaié. Todos os outros têm, de alguma forma, pelo menos misturado em outras aldeias, alguns representantes ainda. Mas as maiores populações ali são os Guaranis, os Kaiowá, os Terena e os Caduel. São as maiores etnias que nós temos no estado, sendo que os Guaranis são parentes dos Kaiowá ali, então eles se juntam, né, moram na mesma aldeia, muitas vezes. No caso de Dourado, por exemplo, o pessoal colocou os guaranis que tinha naquela mesma história, na mesma lógica de pegar no caminhão e levar para a aldeia, tá? Pegaram os guaranis, pegaram os caiuás e pegaram os terenas, com uma ideia de que os terenas que não eram daquela região, que eram mais ao norte do estado, de que os terenas que já tinham tido contato com não índios por mais tempo, ensinariam os outros a plantar, por exemplo. E eles pegam os caras e trazem de outra região do estado para uma aldeia para essa população ensinar a outra para plantar, assim, umas coisas, sabe? Mas era uma política da época, né? Uma política da época, as coisas aconteceram como aconteceram dessa forma. E aí os Caduel, né? Eu acho que depois o Geraldo até pode falar, porque é da etnia a qual ele tem ascendência, né? E eles eram parentes dos Guaicurus, sempre foram muito temidos, né? Os portugueses assinaram um tratado com os Guaicurus, porque eles tinham medo dos Guaicurus, né? Então eles assinaram um tratado para poder não serem atacados pelos Guaicurus, que eram índios cavaleiros, né? Então a gente tem essas etnias, tem seus descendentes ainda hoje, né? Mas é todo um trabalho. E na Guerra do Paraguai, o que acontece? Os paiaguás, por exemplo, eles vão apoiar os paraguaios, eles vão ser dizimados, né? Enquanto que os Terena vão lutar pelo exército imperial. E você tem na história, a historiografia mostra isso, né? Você tem os Terenas lutando pelo exército imperial, você tem os Terenas acolhendo refugiados de guerra em suas aldeias, das cidades que existiam no Mato Grosso do Sul, e você tem os Terenas saqueando também vilas que foram abandonadas por não índios.
né? E tem terrenos fazendo escaramuças contra o exército paraguaio também. Então, assim, o indígena, ele estava ali, era o território dele. As coisas foram acontecendo no território dele e eles foram só se levando. Então, isso tudo que eu estou contando é só para vocês terem uma ideia do panorama de quem eram esses indígenas que vão para a FEB, da história dessas pessoas, né? Então, a gente tem a ocupação do atual Mato Grosso do Sul, primeiro a partir do norte, só vindo de Cuiabá, né? Aí depois a gente tem Nova Coimbra, que vai ser o Forte Coimbra atual, né? Tem a fundação de Miranda, depois veio a parte dos rebanhos no Mato Grosso do Sul, né? Então aí vão ser criados Aquidauana, Rio Brilhante, Nioaque, Maracaju e a própria Campo Grande. E ao sul do estado, depois da guerra, vão descobrir ervais gigantes, vão descobrir erva mate num ciclo econômico que o Brasil vai entrar de exportação de erva mate, muita erva mate nativa, que crescia em território Guarani e Kaiowá, geralmente, né? E aí o Estado, de novo, vai dividir as terras, tomar os ervais e colocar esses indígenas para trabalharem praticamente como escravos nessas plantações, né? Então, é uma população empobrecida, né? Indígena empobrecida, reduzida, bastante reduzida, né? No sul do Mato Grosso do Sul, no sul do estado, você vai ter, além dos indígenas, paraguaios também imigrados no pós-guerra, né? O idioma guarani ainda que com variações diferentes, é bem compreendido entre o cara que fala guarani e o cara que fala guarani andeva e o que fala o embiá são parecidos, dá para entender a maior parte, né? Então você vai ter um poder gigante da erva mate laranjeira no sul do estado, e eles vão ser gigantes mesmo, eles vão até emprestar dinheiro para o governador do estado, para vocês terem uma ideia, sabe? Então, quase metade do estado aí pertencia a essa erva mate laranjeira que fazia exportação de erva mate, né? E aí, por conta disso, os indígenas eles vão ficar reduzidos às reservas e, quando muito, vão trabalhar nos ervais, tá? Aquela ideia romântica do indígena caçando, pescando na floresta, né? Andando, né? Num paraíso, não é assim, tá? Não foi assim que aconteceu. No caso de Mato Grosso do Sul, eles eram trabalhadores empobrecidos que prestavam serviços em fazendas ou em ervais, tá? É isso que a gente verá na história do Estado, tá? Até porque, com exceção do norte do Estado, que Pantanal é a região que é mais preservada lá para cima, ali para baixo já era terra degradada, né? Já não tinha mais floresta. E depois, em 1910, quando começam a aldear, as aldeias não vão ser dadas em regiões de mata, vão ser dados pastos para que os indígenas construam suas cidades. Cidades não, suas vilas, digamos assim, suas aldeias, né? Pasto de braquiária, pasto de capim, né? E aí você vai plantar como nesse lugar? Se nenhuma árvore não tem, né? E aí a cultura indígena, eu falo pela Guarani, eu conheço mais, talvez depois o Geraldo possa contribuir com uma visão Cadwell da história. Eles, na cultura Guarani, acredito que assim, o Deus criou o mundo, e quando ele criou o mundo, ele colocou cada povo para cuidar de uma parte daquele mundo. Então, você tem por obrigação cuidar dessa terra que Deus te deu. Por isso que eles tentam sempre voltar para a terra ancestral, porque é obrigação dele cuidar. E não pode ser qualquer terra. Tem que ser a terra que Nhanderu te deu, né? É a terra que o Nhanderu te deu. Se você não fizer isso, você pode ter uma condenação no mundo vindouro, né? Então a relação com a terra é muito forte. E aí isso a gente vê que não, que com esse desaldeamento, toda essa visão de mundo, ela simplesmente é destruída também, né? Eu lembro de um Nhanderu é o rezador, né? É a pessoa que como os não índios falam, o pajé, né? Não, o Nhanderu, na cultura guarani. E ele fala assim, ele tá feliz, assim, agora tá bom aqui, ó, tá crescendo árvore, tá crescendo a mata de novo, agora os espíritos podem voltar para cá, porque se não tiver floresta, os espíritos não vêm. Então, tipo, é uma visão muito forte, sabe? É uma visão muito forte, né? Então, mas se a gente está falando, eu estou falando disso de 2000
2013, 2014, que foi a vez que eu fui numa reserva. Né? Então, é algo assim triste, mas isso eu acho que esse contexto é importante para dizer, para a gente poder entender a cabeça desse soldado indígena que está indo para a FEB, sabe? Para poder entender em que contexto que ele está inserido, para tirar aquela visão romântica. E eu até, o pessoal do departamento da diretoria de patrimônio histórico do Exército mandou uma comissão para investigar lá os indígenas do Mato Grosso do Sul, e eu lembro de um texto que no meio do texto falava que os indígenas do Mato Grosso do Sul, quando foram para a guerra, passaram por um ritual de pagelança. Eu olhei aquilo e falei, cara, que visão estereotipada. Não teve isso, sabe? Não existiu. Eles eram soldados, como outros soldados da sua época. Não teve não, vamos fechar o corpo do cara aqui, vamos fazer uma dança. Não teve isso, sabe? Não teve. Por quê? Por conta disso, por conta desse processo histórico em que esse indígena, ele tem a cultura dele, mas ele estava inserido dentro de uma cultura já capitalista ali que não permitia ele, se ele quisesse ganhar dinheiro, tinha que trabalhar na fazenda como peão. Nem ficar caçando lá, pescando, sabe? Então, assim, ainda é uma visão que a gente tem que, aos poucos, que ir mudando. E aí o golpe final que eu falo, e aqui já entramos bem perto da guerra já, que foi quando o Getúlio Vargas, ele chegou ao poder, e em 43 ele queria dar um golpe na erva mate laranjeira, porque ele disse que estava muito poderosa, e também não tinha apoiado ele quando ele precisou. Então, acabou que ele criou os territórios federais de Ponta Porã e Iguaçu, que vai durar de 1943 a 1946, ou seja, no período da guerra, vira um território federal, e a estratégia do governo é defender as fronteiras, vai colocar mais soldados ali, né, com medo de que uma Argentina, por exemplo, pudesse se aliar com o eixo e talvez ter uma guerra regional. Tá? Dentro também desse contexto, muitas famílias gaúchas vão para o Mato Grosso do Sul para colonizar, né, na visão de colonização, de pegar e construir cidades mesmo, né. Depois a gente tem uma outra onda de imigração de paulistas, de mineiros e de nordestinos também, principalmente ali na região que hoje é a Grande Dourados, que tem Dourados como sede, e mais 26, 27 municípios no entorno dela, né, são todas regiões que foram divididas no mapa, em quadrados mesmo, sabe? Divididas. Alguém pegou uma régua, um esquadro lá, colocou e falou assim, aqui vai ser uma fazenda, aqui é uma fazenda. Mas tem indígena. Não tem problema, os indígenas vão ser retirados, tá? Então, isso vai contribuir também para um golpe final aí na cultura indígena local, de tentar aldear todo mundo o máximo possível. Os paraguaios já estavam lá desde o final da guerra, né? Atualmente seriam 300 mil paraguaios aí morando no Mato Grosso do Sul, de netos, bisnetos e filhos e paraguaios também que migraram para cá, do lado de cada fronteira. Essa colônia agrícola nacional de Dourados aí, ela foi uma tentativa do governo de marcha, dentro daquela ideia de marcha para o oeste, de colonizar as terras que, segundo eles, estavam vazias. A gente sabe que não estava vazia, tinha indígena morando lá, mas foi uma tentativa do governo federal de tentar colonizar aquela região. Dito isso, a gente entra aqui já na parte do trabalho. Acho que a gente tem um panorama legal agora já. Vocês já conseguiram, acho que, pegar o contexto que esses indígenas vão para a guerra e tentar desmistificar essa ideia do indígena como pessoa tutelada pelo Estado, sabe? De sim um ser com suas vontades, com suas necessidades, como qualquer um de nós, tá? Bom, o trabalho, além da dica do Geraldo para pesquisar, ela foi também uma revisão bibliográfica, né, e aí isso exigiu bastante trabalho, foram alguns meses, né, pesquisando aí no catálogo de teses da CAPES mesmo, que é o caminho natural de toda pesquisa, Google Scholar também, que tinha algumas coisinhas lá, tá, 8 resultados, e o sistema de informações do Arquivo Nacional, lá não tinha nada, né? A Hemeroteca Digital Brasileira tinha um resultado falando sobre os indígenas, que foi uma reportagem que o próprio Geraldo fez quando os indígenas foram participar de um 7 de setembro no Nordeste. E também eu tenho o costume interessante de sempre que eu leio um livro, eu leio ele fichando por palavra-chave. Então, ao longo das minhas leituras, eu sempre fui separando quando eu achava que tinha ali indígenas, né? Então, eu consegui achar 3 referências em livros sobre a febre também de indígenas. Bom, aí a gente entra no recrutamento. A partir disso, aí você consegue fazer um perfil desse soldado indígena da FEB, tá? O recrutamento foi semelhante aos demais, né? O alistamento ele era obrigatório desde 1917,
Por que os soldados se alistavam, Elton? Depende, né? Tinha a pessoa que se alistava porque realmente queria servir, e tinha a pessoa, e a gente encontrou alguns casos desses também, de soldados que se alistavam porque queriam tirar a carteira de motorista, por exemplo. Né? Então ele queria ter uma carteira de motorista, o exército, se ele precisar dirigir no exército, ele conseguia a carteira. Conseguia ter um documento, né, de dispensa do exército que possibilitaria que o empregador o contratasse depois. Né? Era um documento que muitos empregadores na década de 40 exigiam. Tipo, mas cadê seu certificado de dispensa honrosa do quartel aí, né? Aí, então, muitos dos empregadores pediam também. Então, isso era uma forma de você se inserir no mercado de trabalho num tempo posterior ao seu tempo de exército. Tá? Não teve assim, um tratamento diferenciado, né, com esses indígenas na FEB. Tá? Assim, não, os caras ficavam fazendo bullying com os indígenas lá. Não, não teve. Exceto aí, eu coloquei ali, exceto, né, o caso do Zenobe da Costa e outros oficiais, que faziam, muitas vezes, lá já, na Itália já, né, e também no Rio de Janeiro, por pelo menos 2 ocasiões o Zenobe fez isso, que era pedir para os oficiais formarem os quadrados de soldados ali e colocar nas laterais soldados brancos e os soldados de pele mais escura no centro para que nos desfiles não aparecesse, né? Daí a gente tem casos de oficial que se negou, falou, não vou fazer isso, né? Tipo, o cara é o local dele ali, é o lugar dele, ele não vai lá para o centro porque você quer, né? Mas tirando esses casos que são relatados, não há, né? E aí eu acho que é interessante a gente dizer também que teve uma padronização comportamental dos soldados. Por mais que esse soldado indígena tivesse a cultura dele, falasse o idioma dele, né, tivesse o jeito de lidar com o mundo próprio, quando chega no exército você padroniza. É isso que o exército faz, né? Ele padroniza. Tá? Então todo mundo entra num padrão. Corte de cabelo, uniforme, jeito de se comportar, jeito de reagir às saudações militares, como marchar, como não marchar, né? Então, você tem que padronizar. É isso que o exército faz, ele padroniza, tá? E é legal também dizer que esses soldados, eles, como mostra o caso do Venceslau Ribeiro, eles conseguiam subir de patente lá dentro do próprio exército, porque mostra que existia uma mobilidade, que ele não era simplesmente um soldado. No caso do Venceslau Ribeiro, ele era segundo sargento, né? Ele auxiliava o sargento principal dentro de uma das companhias da engenharia da FEB. E aí, quantos eram? Esse foi um desafio também, descobrir quantos soldados eram esses indígenas, né? E aí, numa matéria de 1935, apareceram que seriam 27, mas não tinha o nome de ninguém, falava que eram 27. E depois a gente acabou chegando à conclusão, conversando Geraldo tentando lembrar dessa época aí, que esses 27 foram contados 27 porque, além dos indígenas, tinha parentes de indígenas acompanhando também a comitiva que foi para esse desfile de 7 de setembro de 85. Tá? Segundo o Exército, seriam 15, né? E aí depois, conforme dados de pesquisadores vão checando todo mundo, que a gente começou a checar as informações, a confrontar as informações. Nessa relação aqui tem esse nome, nessa não tem. Nessa aqui tem, nessa não tem. Então a gente chegou que 11, com certeza, né, eram indígenas. Né? Então, hoje a gente trabalha com esse número. 11, com certeza, eram indígenas, identificados com nome, sobrenome, unidade que serviu. Isso a gente conseguiu chegar a esse número, que é um número confiável hoje. E aí a gente faz extração de dados para tentar descobrir quem eram esses 11. Então a gente tinha Aurélio Jorge, Antônio Avelino da Silva, Dionísio Lulu. A família Lulu ainda hoje é uma família muito importante na comunidade terena, né? Ainda tem capitão, ainda tem capitão é uma hierarquia indígena que é o chefe das formas de poder na aldeia. O Rafael Serra Dias, né? A gente conseguiu identificar esses soldados como sendo da primeira companhia do 9º Batalhão de Engenharia. Então a gente conseguiu colocar, e isso foi muito legal, a gente conseguiu identificar em que unidade serviam esses soldados. O Natalino Cardoso era do 6º Regimento de Infantaria, e eles viajaram juntos no mesmo navio. A gente conseguiu descobrir também, checando as relações de passageiros, de embarque dos navios, com as relações dos nomes.
Também pela data de embarque, aí é possível saber que o Honorato Rondon e o Leão Vicente eram do mesmo regimento e viajaram juntos também, né? E que o Venceslau Ribeiro era da 2ª ou 3ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia. Então a gente conseguiu extrair os dados e checar as informações com os nomes, né, e pegar as relações do 9º Batalhão de Engenharia e conseguir descobrir. E aí, por ser do 9º Batalhão de Engenharia, ficou até, de certa forma, mais fácil da gente contextualizar. Por quê? Porque o 9º Batalhão de Engenharia fica em Aquidauana. E Aquidauana, a aldeia terena é do lado da cidade. Então a gente conseguiu descobrir a etnia também, que era terena, né? Isso foi um trabalho bem gostoso de fazer. A família Mamed também é muito famosa no Mato Grosso do Sul, ainda entre os indígenas, né? Então, Irineu Mamed, Pedro Belisário Pereira e José Salvador Quevedo foram no 4º escalão. O José Salvador Quevedo, ele não era terena, ele já era Guarani, né? E eles foram no 4º escalão e entraram em combate. Por que entraram em combate? Porque tinha morrido gente lá, eles colocaram, entrando como substitutos das unidades. E também o Irineu Mamed, foi da nossa companhia do 3º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, né? Então, ele já entra em 1945 e vai participar das ações do 1º Regimento de Infantaria na Itália até o final da campanha. E aí a gente ficou com alguns soldados que nós não conseguimos chegar ao nome, né, que aparecem em materiais, em biografias, que aparecem em textos, mas que não tem um nome. Então, por exemplo, o Padre Dourado, né, que era um dos capelães da FEB, ele comenta na obra dele que haveria um filho de indígena, que era o Oscar Bom Despacho Correia, mas nós não conseguimos localizar esse soldado. Na relação da FEB, pelo menos, nós não conseguimos localizar, né? Não foi encontrado. Mas seria um soldado a mais e que seria indígena, que ele fala que seria indígena. Também existiria o indígena Clovis, né, que o capitão Souza fala, que seria das transmissões da 8ª Companhia do 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria. E é legal que na obra dele ele fala assim, olha, era engraçado ver um indígena brasileiro, acostumado a falar Guarani, segundo ele falava Guarani, conversando em inglês, pedindo fogo de artilharia para a artilharia inglesa. Né? Então, é um preconceito, né? Mas na cabeça dele, e vamos lembrar que muitas vezes os não índios, quem não é indígena, um não índio, ele tem aquela ideia estereotipada na cabeça de que o cara vai estar com cocar, com chocalho ali, né? Então, o cara da transmissão, ele tem que falar inglês e tinha que pedir fogo muitas vezes para baterias inglesas, americanas, etc. Né? E durante a pesquisa também, o Otacílio Teixeira, que é de Aquidauana, eu entrevistei ele, e ele falou assim, minha mãe era indígena, morava aqui na cidade de Aquidauana, não morava mais na aldeia, saiu da aldeia, os pais dela saíram da aldeia e vieram aqui para a cidade, são indígenas desaldeados, e ela casou com um negro e eu nasci. Né? Então, isso que o Otacílio falava. E o Otacílio foi operador de ponto 50 no 1º regimento, se eu não me engano. Ele era um cara bem traumatizado, né? Ele já idoso, ainda era uma pessoa bem forte fisicamente, né? Bem musculoso, e ele não gostava muito de falar, porque ele criou na cabeça dele um jeito de falar, que ele falava que não gostava de derrubar passarinho, por causa que ele chamava os alemães de passarinho, não gostava de derrubar passarinho, ponto 50 machuca muito, ele fala. Então, certamente ele deve ter atirado, deve ter visto alguém esfacelado por munição de ponto 50, e isso causava um transtorno pós-traumático nele, né? E ele não gostava muito de falar sobre isso. Entrevistei ele por 2 vezes. Eu acho que foi o Geraldo que chegou a conhecer ele também, seu Otacílio, né? Chegou a conhecer, Geraldo, né? Seu Otacílio, trabalhou muito na estação ferroviária depois, mas era um indígena, filho de indígena que morava, indígenas desaldeados, que a gente fala, né? Que são os indígenas que, por algum motivo, se transferiram para a cidade e nunca mais voltaram para a aldeia. Aí depois o Exército fez uma matéria, naquela matéria que eu falei, que eles afirmavam da pagelança lá, né? Na relação do Exército, aparece um tal de Olímpio de Miranda, mas a gente não conseguiu localizar esse indígena também. A gente procurou e não conseguiu achar. Tá? Aí depois na matéria falava que 2 outros indígenas teriam sido mortos. Essa informação não procede, tá? Não tem nenhuma prova. O Exército, não sei se foi pelo depoimento de alguém que passou para eles, ou se... Não sei, né? Sei que essa informação não procede.
e teria um Otávio, que seria um Cadwell também. E aí o Geraldo foi procurar depois, também não conseguiu localizar. Ele tentou entrevistar o pessoal mais velho na aldeia, se tinha alguém com esse nome e tal, não tinha ninguém. Tá? Então, que é por isso que eu digo, 11 a gente conseguiu identificar, mas alguns outros nomes que apareceram, a gente procurou nas relações oficiais, fez visita em loco, no caso do Geraldo, né, e a gente não conseguiu localizar essas pessoas, né, não conseguimos chegar a nenhum lugar. Agora, eu gostaria de passar algumas fotos aqui do acervo do Venceslau Ribeiro. E a gente conseguiu identificar que era o Venceslau Ribeiro porque a gente começou a checar listas também. Né? Então, o que acontecia? A gente tinha o nome do Venceslau e tinha algumas fotos no acervo da Diretoria de Patrimônio Histórico do Exército. Só que essas fotos, ainda hoje estão assim, infelizmente, sem identificação. Simplesmente estão lá as fotos. Mas, como a gente brinca, a gente consegue reconhecer os parentes. Né? Então a gente olhou aquela foto, esse rapaz aqui é indígena, e a gente viu que ele tinha uma divisa de segundo sargento. E a partir disso a gente foi pesquisar quem, entre os indígenas identificados, era segundo sargento, até que chegamos ao nome do Venceslau Ribeiro, e conseguimos, a partir disso, extrair as fotos que estavam todas espalhadas lá na diretoria. A gente conseguiu identificar ele em várias fotos, junto com seus companheiros do 9º Batalhão de Engenharia. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui. Esse é ele, é o Venceslau Ribeiro, que é o nosso segundo sargento da FEB aí, tá? Da etnia terena. Aqui é o Venceslau, né? E é legal você. O interessante de você trabalhar com identificação de foto é que você tem que estar atento aos detalhes, né? Então, a gente sabia que ele era o segundo sargento e a gente lê ali no JIP engenharia. Então, a gente sabia que ele era da engenharia, segundo sargento da engenharia, que era indígena, Venceslau Ribeiro. Tá? Então, ali ele, né? Lamaçal, provavelmente, pelas o coturno ali, era inverno. Aqui ele de novo, né? O Venceslau de novo. Tá? O local ali, até deixou aí depois eu posso até mandar para o Marcos. O Marcos ele é bom de identificar esses antes e depois de fotos. Né? Tentar identificar que localidade seria aquela, pelas montanhas ali atrás. Mas eu calculo que deva ser na segunda fase da campanha. Isso aí. Aqui a gente tem o Venceslau agachado ali, né? Junto com o pessoal que era o colega dele. Essa foto até consegui identificar boa parte dos que estão com ele também, o que deu mais certeza de que era o Venceslau mesmo, porque os soldados que estão com ele, todos eram da mesma companhia que ele servia. Aqui a gente tem outra foto do Venceslau, ele está bem aqui abaixado, bem lá no fundo, ele está abaixado, ele é da esquerda para a direita, o terceiro, o único agachado lá no terceiro, está segurando provavelmente uma chaleira ou algo do tipo. Aqui é o Venceslau com uma metralhadora numa posição, né, fazendo pose. Aqui ele e os colegas com uma civil italiana, provavelmente a casa onde eles ficavam lá, né? E aqui ele durante um passeio, né, em alguma das cidades italianas, e ele tem pro Lau, né, do vencedor, o apelido dele era Lau, então ele do Lau tá ali com o Abreu e com o Honorato, tá? Então estão juntos ali passeando numa cidade italiana. E aí acabou que, nessa pesquisa, a gente acabou achando ele no pós-guerra também, né? Anos depois da guerra, ele com os amigos em algum dos encontros que ele deve ter participado em relação à FEB. Tá? Então, uma foto bem legal também. As próximas fotos são fotos da diretoria do Exército, né? Então, esse é Aurélio Jorge, tá? Fotos aí da revista Verde Oliva. Tá? Então, esse é Aurélio Jorge, tá? Ele já idoso e ele ainda é jovem. E aqui seria o Dionísio Lulu, né? Conforme o Exército, esse é o Dionísio Lulu também. Tá? Então, são aí fotos dos indígenas que participaram. E aí, nessas fotos, é legal você ver que realmente, né, estão integrados, são soldados, né, o sofrimento igual a todo mundo, são soldados ali, sem distinção nenhuma, né, entre os soldados que serviam juntos, e é interessante você pensar que no caso do Venceslau Ribeiro, ele ainda tinha comandava cabos e soldados, por exemplo, né, então dá para ver que o exército, ao mesmo tempo que igualava, padronizava a forma de cultura dos indígenas,
servia também como forma, de maneira bem simples para integrar também, para que não houvesse essas diferenciações de trato, né? Isso, pelo menos, não ficou registrado em nenhum momento, né? Com os dados que nós temos disponíveis, é possível dizer que não existia diferenciação. Se existia algum tipo de preconceito, talvez existisse, né? Nós não temos dados que possam comprovar isso, pelo menos durante a pesquisa isso não apareceu. E aí a gente entra aqui no futuro, né? Nesse futuro de como, do que a gente espera, né? O Exército anunciou esse ano, depois de muito a gente ficar pegando no pé, e eu me incluo nisso, né? Da digitalização do acervo da FEB. Então, até dezembro, segundo o Exército, o acervo estará 100% digitalizado. Agora, a gente não sabe o que vão digitalizar. Afinal de contas, são dados pessoais, né? E a gente precisaria. A única forma de você conseguir identificar se um soldado ele era indígena ou não, eu creio que seja por conta do local de origem e residência no momento do alistamento militar. Porque muitos dos sobrenomes são espanhóis, são sobrenomes de origem espanhola ou portuguesa, eles não é possível por conta deles você identificar se a pessoa é indígena ou não, né? Então, a única saída para aumentar esse número de 11 que a gente colocou seria realmente que o Exército disponibilizasse as fichas desses soldados, né, de alistamento desses soldados. Acho muito difícil isso acontecer por questões legais, né, de serem informações pessoais, quem sabe um dia a lei mude e a gente consiga ter essas fichas. Essas fichas são um sonho de 9 em cada 10 pesquisadores da FEB, porque você conseguiria não só conseguir encontrar a origem desses soldados, mas como montar um perfil confiável sobre esses homens e mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A gente tem alguns recortes, por exemplo, nas associações de São Paulo e do Paraná, em que você consegue fazer um perfil médio, pelo menos, né? O César Campiani fez isso, o Denison de Oliveira também fizeram isso, de quem eram esses soldados, se sabia ler, se sabia escrever, de etnia se identificava, se identificava como branco, negro, indígena, etc. Tá? Então, assim, essas fichas ainda não estão disponíveis, mas são o sonho de todo pesquisador, com certeza. E aí, isso facilitaria para identificar esses soldados indígenas em maior número. Eu não sei, tem para mim que são muito mais, né, soldados que moravam em aldeias e foram para a FEB, mas a gente não consegue ter uma classificação total. E da mesma forma, a gente poderia dizer que filhos de indígenas, netos de indígenas, né, o Brasil, historicamente, é uma grande mistura entre etnias, e culturas e povos. Então, mas não dá para saber sem essas fichas, né? Mas no futuro, quem sabe, a gente consiga ter essas fichas digitalizadas aí. Como eu disse, né, dificulta muito o trabalho, se os descendentes dos próprios indígenas também não se apontam, né, no caso ali desses soldados que foram identificados com a ajuda dessa comissão da diretoria do patrimônio histórico que estiveram nas aldeias, e a gente tem que falar, o trabalho foi importante. Teve alguns exageros na forma como foi colocado o assunto, ainda com alguns estereótipos, teve, mas foi importante que essa comissão estivesse em loco nas aldeias para poder achar parente, conversar com um, conversar com o outro ali, identificar, né? Esse é um trabalho que poderia ser retomado, inclusive, né? E aí, quem patrocina isso? Poderia ser a própria Diretoria de Patrimônio Histórico do Exército, só que a gente sabe que o orçamento ali é curto, né? É bem pouco, né? Pelo menos para esse tipo de coisa. Tem coisas que uma viagemzinha para a Itália às vezes arruma dinheiro, mas dependendo do que não consegue, tá? Mas quem teria que patrocinar em tese seria, mas não sei se isso vai acontecer tão cedo. E aí, né, sobre o que foi escrito até o momento aqui, né, eu cito o Geraldo aí, que foi um dos primeiros a estudar, Baltazar, né, que traz alguns avanços em relação ao que o Geraldo tinha escrito, o próprio Centro de Comunicação do Exército na revista Verde Oliva,
e a César, né, e o César que foi quem fez o trabalho de 2017 mais detalhado, e depois a gente consegue juntar todos esses trabalhos, confrontar com documentos oficiais e chegar a esses 11 nomes que nós temos hoje e que nós gostaríamos muito de aumentar no futuro não muito distante, assim, né? Então, a gente ainda tem essa esperança. Como que esse trabalho pode avançar, Elton? Olha, dá para avançar esse trabalho, só que a gente teria que visitar as aldeias de novo, principalmente as aldeias terrenas, no Mato Grosso do Sul, passar algum tempo lá, porque para que não sei se algum de vocês, com exceção do Geraldo, já esteve numa aldeia indígena no Mato Grosso do Sul, mas parece que é perto, mas é longe. O caminho é ruim. Na região norte do estado, grandes areais, para você passar tem que estar com um carro que possa andar em areia. Na região sul é lama, é buraco. Então, assim, é um pouco afastado. Você tem que ir com alguém de lá, porque senão você vai se perder, porque não tem rua, nome de rua. Ah, não, essa aqui é a rua tal. Não, é perto da casa do fulano. Aí você vai na casa do fulano, sabe, não, tá, deve ser ali. Aquele ali é 1 hora, às vezes, para frente, né? Então, é complicadinho de andar lá dentro, né? Então, mas uma visita às aldeias seria, assim, excepcional que ocorresse, né? Novas consultas com parentes para tentar acessar os dados também do Exército, né? Então, a gente sabe que hoje, para você conseguir uma informação de alguém que não é parente seu e que lutou pela FEB, é praticamente impossível, né? Então, tem que ser o parente para pedir a dita folha de alterações do soldado, né? Então, e aí eu digo parente, e para ser parente tem que ser filho, neto, bisneto, né? Não pode ser um sobrinho, muitas vezes, que não vai conseguir. Tem que ser descendente direto daquele soldado. E demora para conseguir, pelo menos 90 dias para você conseguir uma folha de alteração, que é onde fica registrado o histórico daquele soldado, né? Então, assim, teria que ter esses parentes como aliados para que eles pedissem a folha de alterações e a partir daí você pudesse ter acesso a esse documento, né? Também não é um trabalho muito fácil, né? E é lógico, novas desclassificações de documentos nos próximos anos poderiam ajudar nesse sentido, né? Mas eu acredito fortemente que a diretoria de patrimônio histórico do Exército poderia começar esse trabalho, ou se não pudesse, porque falta gente, falta recurso, fazer uma parceria com alguma universidade, com alguma instituição não governamental, talvez, de modo que desse acesso a esses documentos, ainda que no próprio quartel, para que fossem fotografados e analisados, e a partir daí você conseguisse identificar a origem desses soldados, né? E um problema que eu encontrei durante essa pesquisa, tentando refazer esse quebra-cabeça, foi que muitas vezes a relação dos soldados que foram para a FEB não está centralizada em um local só, ela está em um quartel, em uma unidade. No caso de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente tem a 4ª Brigada de Cavalaria em Dourados, que é quem centraliza as unidades do sul do estado. E aí, quando você vai lá pesquisar os soldados da FEB, que foram para a FEB, eles falam assim, olha, Dourados tinha 10 anos só quando a guerra eclodiu. Então, esses documentos não estão aqui. Eles estão nas unidades de cavalaria que fazem parte da brigada. Aí você tem que ir lá em Bela Vista, por exemplo, aí lá em Bela Vista, que é um quartel antigo, lá você vai encontrar. Só que daí lá em Bela Vista você tem um soldado e um sargento, um tenente, que às vezes está responsável por pesquisar isso. E ele não tem muita familiaridade, muitas vezes, em lidar com documentos históricos. E aí, até encontrar o nome do soldado, que foi, que não foi, da FEB, é um trabalho, sabe? Mas novas desclassificações de documentos nos próximos anos podem ajudar a poder minimamente auxiliar. Inclusive, eu tentei outro caminho, além das unidades, também tentei via INSS, né, e via pensão dos soldados militares, mas a informação foi negada, falando que é informação pessoal, eles não podem passar nem o nome e muito menos o local de onde esses soldados partiram para a guerra. Então, acabou que não teve como avançar muito mais do que isso, né? Então, é um trabalho que ainda tem um caminho a ser percorrido nos próximos anos, quem sabe, né? Mas que no momento, depois tem as referências ali, eu posso mandar depois em outro momento, mas eu vou interromper o compartilhamento. E assim, é um trabalho que
tende a continuar em algum momento, né? O Geraldo está aí, espero que por bastante tempo ainda para ajudar, né? Mas é compensador, no sentido de que você consegue trazer para debate uma problemática desses indígenas que vão para um conflito e dentro de um contexto de Estado em que eles estavam, em que eram indígenas aldeados à força e que vão para uma guerra do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo é desafiador porque os mecanismos que nós temos disponíveis, as leis que nós temos disponíveis para auxílio de pesquisa ainda não são perfeitas no sentido de proporcionar ao pesquisador acesso total a acervos. Né? Então, é um trabalho formiguinha, na verdade. Resumindo, é um trabalho formiguinha que você tem que ir tentando aqui, tentando ali, conversando com um, conversando com o outro, até o momento em que a gente consiga construir esse conhecimento coletivo, que acaba sendo, no fim das contas, o objetivo desse trabalho que a gente tem feito e que continuará fazendo ao longo dos anos. Acho que, da minha parte, eu me dou por satisfeito. Não sei se o Geraldo poderia complementar com mais alguma coisa e contar um pouco também como que ele fez esse trabalho de tentar encontrar os indígenas nas aldeias. Boa noite a todos que estão aí. Eu gostaria de parabenizar primeiro o trabalho do Elton e a iniciativa de vocês aí. E esse trabalho do Elton é um trabalho maravilhoso, sabe? Que satisfaz a cada vez que ele me convida, eu me sinto realizado porque eu consegui chegar a ao final da minha do que eu comecei em 1983, quando eu conheci Leão Vicente, né, Irineu Mamed, e tinha um outro lá que está naquela reportagem lá que eu entrevistei pelo jornal Correio de Estado e me despertou uma atenção. Eu mesmo fui seguindo. Só que no decorrer, eu conheci quase todos, com exceção do Venceslau, o que ele falou que era Guarani ali, o seu Tassilo, atirador de ponto .50, ele ficava em cima do half track lá, né? E ele sempre, eu entrevistei ele várias vezes, o pequenininho lá ele é ali de Nhanderu Laranjeira, ali perto de Rio Brilhante, ele nasceu ali, o Marques aí, como é que chama o baixinho? Bom, enfim, eu conheci quase todos eles, e a maneira como eu consegui. Faltou um ali que a gente esqueceu de colocar, que é o Tertuliano de Almeida. Esse cara ele faleceu que foi por último, né, Geraldo? Que a gente estava confirmando. A irmã dele é viva lá na aldeia Ipeg ainda. Ela ainda está lá. Agora, aquele do Otávio lá que você falou, Otávio Matechua, ele realmente ele serviu na época, mas ele não foi. Ele fez o treinamento e não foi, não embarcou no navio, né? Bom, enfim, mas cada vez que acontece essas coisas é porque a gente se sente realizado, porque pelo menos o trabalho está sendo complementado. Agora, no dia 26 de setembro, lá no Bioparque, aí vocês todos estão convidados, tem uma palestra lá, Elton, que vai ser do Wallace, que você conheceu o Wallace, vai falar sobre a captura da bandeira, e aí tem mais algumas coisas lá. Eu te mando em seguida para você a programação lá do Bioparque. Eu achei interessante, realmente. As pessoas não sabem a dificuldade que é para você localizar uma pessoa que lutou na guerra, porque ela tem todo um trauma, a maneira de que você tem que conversar com ela. O seu Aurélio Jorge, por exemplo, ele só conseguiu contar para mim tudo que ele sentia quando ele falou em Terena. Sabe? Foi falando em Terena, foi se soltando, nem para a família dele ele falava. Que nem esse de Rio Brilhante, que era o Guarani ali, que ele falou que ele passou mais de 30 anos sem pegar numa arma, ele tinha horror à arma, sabe? O outro lá não podia escutar fogos de artifício, ele escondia embaixo da cama, entrava dentro do guarda-roupa. E o Estado abandonou essas pessoas que não tinham, se abandonou o pessoal da cidade, imagina esse pessoal que morava na aldeia, sem condições nenhuma. Eles se alistaram no exército para servir a pátria. Embarcaram eles no trem
ir num navio e foram colocados do outro lado do mundo sem noção nenhuma. Tudo bem, eles tinham treinamento de engenharia. O pessoal de aqui da ONU, do 9º Batalhão, tem um treinamento especial em montar ponte, desmontar ponte, limpar. Só que você montar ponte e fazer um negócio durante a semana e no final de semana você ir para o córrego, tomar banho, chupar manga, é uma coisa. E você tá lá na Itália, né, num frio, na neve, jogando no meio e carregando pedaço de morto na padiola, né, e limpando as estradas com mina, né, vendo seus amigos tudo limpando lá, eles voltavam totalmente sem condições psicológicas de enfrentar uma vida aqui. E quando eles voltaram, quando eles desembarcaram, o Getúlio liberou todo mundo, sem nada, sem falar assim, muito obrigado, né? Não. E esses indígenas que estavam aqui, eles desapareceram, sabe? Eles surgiram muito tempo depois de seus traumas que foram. Eu tive a felicidade de começar a conhecer e entrevistando um por um, devagarzinho, que eu ficava admirado. Eu sou jornalista de profissão, não sou um doutor como o Elton, aí, que tem mais grau que um termômetro, né? Mas eu sou o jornalista do dia a dia, que pegava pelas peculiaridades, né? Do que nem colocou do irmão do seu Isaac, que recentemente conheci. Realmente eu falo terena, falo outras línguas aqui que aprendi na convivência. Mas eu, antes de tudo, eu era um jornalista. E sempre me coloquei à disposição de todos, né? Principalmente para lutar pelos direitos deles. Então, eu acho que, se continuar nesse trabalho, eu dou parabéns a vocês, né? E ao Elton, principalmente, que continua, porque eu já estou naquela fase assim. Estou encerrando porque é muita dificuldade você chegar para conversar com uma família. Hoje não tem mais nenhum febiano vivo, mas é muita dificuldade porque a família quer saber com você. O exército não te dá condição. Você descobre o nome, que nem eu tenho do Honorato lá, Honorato Rondon. Honorato, sabe, para colocar ele na lista dos Terena lá, nossa, foi um verdadeira luta, né? O Otacílio, por exemplo, o Marcos. Então, o exército não te dá nada. Ele não te dá acesso a coisa nenhuma. Então, você tem que conversar com a família. Para você conversar, quando eu estive lá, conversei com os febianos, você tem que conversar da infância, da vida dele, para depois chegar na parte da guerra. Porque se você chegar na parte da guerra e perguntar como que foi, ele não vai te falar. Ali ele encerra tudo bom. Bom, da minha parte é essa daí. Eu agradeço ao Elton e a vocês toda a minha pequena contribuição, e no que precisar eu estou à disposição aí, né? E ao Elton eu estou sempre junto, nós já fizemos um artigo juntos, já fizemos e vamos continuar nessa luta, e a cada nome que eu descubro, que eu converso, eu levo para ele, falo, ó, tem mais um, e assim vamos. Muito obrigado e estou à disposição de todos vocês. Bom, mais uma vez queria agradecer aí ao Elton, excelente apresentação e, pelo menos para mim, um conjunto de informações completamente novo, né? O país, 25 mil homens e mulheres que foram para a guerra, e aí esse pequeno conjunto, né, dos indígenas, né, dos povos originários. Então, é importantíssimo esse tipo de trabalho, esse tipo de resgate. Como o próprio Elton diz, ainda há muito a pesquisar, né, ainda há informações a obter e a gente conseguir aumentar certamente esse número, né, dos indígenas, mas é assim que se começa um trabalho, né, fazendo a pesquisa dentro das possibilidades, dentro daquilo que a gente consegue, busca de uma forma aqui, de uma forma ali, a gente vai chegando e montando esse grande mapa, né, isso é importantíssimo. Então, a gente já está com algumas pessoas aqui levantando a mão, pedindo para fazer perguntas, mas, como eu estou falando, eu vou fazer a minha primeira pergunta, né? Registro de mortos ou feridos dos indígenas, algum registro que você tenha visto, Elton? Não, o Exército chegou a citar, mas eu acho que foi muito mais durante alguma entrevista, alguém deve ter falado para eles, eu vi morrer, eu vi, né? Mas não temos. Não há registros, né? Tanto que a gente agora
está finalizando um livro, eu e a Adriane Piovesan e eu, né? Ela tem pesquisas muito interessantes na região de como lidar com os mortos, da guerra, etc. E acabou que a gente fez um perfil, o livro ele é, na verdade, uma contextualização e um perfil dos soldados brasileiros que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Deve sair agora no final do mês. E a gente não achou indígenas lá, não tem, tá? Mas a gente achou sumatogrossenses mortos, 10, aliás, 11, e 2 deles eram descendentes paraguaios. Isso eu consegui descobrir. Agora, indígena, não. Legal. Então, agora nós temos 2 pessoas na fila aqui para pergunta. Vamos pela ordem, né? Raul levantou a mão primeiro, fica à vontade. Olá a todos mais uma vez. Parabéns ao Elton e obrigado também ao Geraldo pela presença, pela intervenção. Eu queria tecer alguns comentários, depois colocar para vocês uma pergunta, uma curiosidade. Uma vez que vocês tiveram contato, entrevistaram, né, pelo que eu entendi, alguns desses ex-combatentes febianos indígenas. Quando vocês estavam falando, na verdade, é assim que eu tive acesso à temática da nossa palestra de hoje, e a partir do momento que o Otto começou a falar, automaticamente eu me lembrei isso acabou virando filme em Hollywood, né? A contribuição que os indígenas navarros deram à Guerra do Pacífico, né, contra os japoneses. Isso foi Códigos de Guerra com o Nicolas Cage, virou esse filme. História assim fantástica, né? E eu me recordei dessa história, sendo que lá, obviamente, a participação, a presença deles foi muito mais massiva, mais marcante do que no caso da FEB, numericamente falando, né, quantitativamente falando. Uma outra questão, e a partir do que o Geraldo falou aí, sobre a questão do alistamento para a defesa da pátria, não é? E eu fico me perguntando bem se hoje, né, se até hoje os povos originários ainda lutam pela garantia de uma série de direitos que eles nunca tiveram, né? Imagine o que era isso para eles na década de 1940, quando, me corrija se eu estiver enganado, quando sequer tinham direito a voto. Acho que somente a partir da Constituição de 88 é que os nossos indígenas começaram a ter direito a voto, por exemplo. Então, uma coisa tão elementar, tão básica e essencial, né, dentro de um processo democrático, de uma vida democrática. E eu fico me perguntando essas coisas. Mas, assim, nas conversas que vocês tiveram com esses febianos indígenas, em algum momento, nessas conversas, eles revelaram para vocês sobre alguma situação lá na Itália em que eles precisaram lançar mão de algum conhecimento dentro dessa ampla cultura deles, algum conhecimento, alguma situação de aperto em que eles precisaram recorrer a esses elementos da cultura indígena para tentar resolver uma situação, sair de uma situação, enfim, eles chegaram a trazer para vocês alguma coisa do tipo. E, mais uma vez, obrigado aí pela brilhante noite aí que nós estamos tendo. Muito aprendizado. Bom, no caso ali dos indígenas americanos, né, eles eram segregados, por isso que aparece mais, né, então não estavam misturados na tropa igual os nossos, né, então acabava, tanto que tinha indígenas americanos como decodificadores, mas também tinha de outras etnias indígenas, tinha Sioux, tinha Apache, em outras unidades, né, principalmente das unidades mais a oeste do estado, dos Estados Unidos, né. Bom, mas no caso brasileiro, a gente falar que eles foram defender a pátria, realmente, no caso deles, realmente era defender o território, literalmente, né? Mas agora vamos parar para pensar que esses indígenas, eles nasceram, a média de nascimento ali, entre 1920 e 1925. As aldeias, o processo de aldeamento, ele vai ser concluído no Mato Grosso do Sul, entre aspas, aí, em 1928. Eles nasceram em aldeias já nasceram em aldeias. Já não nasceram nos seus territórios originais. A maioria deles não nasceu no território original. A maioria deles veio criança da território original, né, do Tecorá, como a gente chama, né, geral. Veio do Tecorá que não era aquele ali, né. Hoje a gente está vendo os processos de retomada bastante violentos, inclusive no Mato Grosso do Sul, com assassinatos de indígenas e tudo mais, né, mas
como você vai defender, né? E aí você tem isso, né? Tem o negócio de defender um Estado, uma nação, da qual você faz parte por direito. Ao mesmo tempo, tem o mesmo caso dos outros soldados, que era defender uma democracia no governo Vargas, né? Então, tem várias outras questões envolvidas. Bom, quanto a aparecer, se precisou em algum momento, ou se utilizou em algum momento os conhecimentos indígenas, não aparece, mas aparece um caso, que, se não me engano, é no Quebra-Canela, que o general, o Raul, ele fala o seguinte, ele diz que, às vezes, havia momentos em que se perdia durante as patrulhas, se não me engano, ele usa a expressão, aparecia algum matreiro do Mato Grosso que nos tirava em segurança. Né? Então, era indígena? Não dá para saber. Ele fala que era alguém de Mato Grosso, na época era Mato Grosso ainda, né? Que conseguia tirar eles sem precisar de lanterna nem nada, só olhando o céu ali e saía nas patrulhas, né, quando eles se perdiam. Mas é essa referência que tem, mas não dá para dizer que é indígena, né? Mas era alguém lá do estado, provavelmente, assim como aparece em um outro recorte do mesmo livro, ou se não, acho que é no Machado Lopes, falando que nas noites de lua lá aparecia alguém cantando melodias em Guarani. E o pessoal cantando, provavelmente ou era paraguaio ou era indígena, né? Era um dos dois. Estava falando Guarani, ou era algum paraguaio de paraguaio ou era algum indígena, né? Mas não referência direta para assim, não, o indígena olhou pro sol e falou, vamos atacar. Não existe isso, né? Não tem referenciado, pelo menos. Socorro, está com você. Fique à vontade. Elton, eu estou encantada. E eu fiquei muito feliz porque você é jovem. Então, você vai ter tempo de algumas interrogações, se não forem todas que você tem feito aí, você vai descobrir. O Geraldo me tocou muito quando ele falou a questão assim, 30 anos se passaram e eles ficaram muito tempo calados. Os que eu quero dizer, de maneira geral, todos eles, né? Agora, você imagina isso para um indígena, que é uma pessoa que ele tem assim, o dom dele genuíno de contemplação, que ele vive a natureza. Então, ele percebe a natureza diferente da gente que está na cidade. Imagina o peso que foi isso. Então, Geraldo, eu fiquei assim, tocada quando você fala que você não podia chegar e perguntar direto, não podia mesmo, porque eu convivi desde criança com os veteranos e poucas vezes eles falavam. Sempre tinha que estar ocorrendo um fato ou uma data para poder eles estarem juntos e parecer que eles tinham coragem assim, de, nesses momentos, deles dizerem as coisas, né? E parabéns para você, Geraldo, que lindo que você foi atrás do Elton, ele te ouviu, e muito obrigada, gostei muito. Eu só ressalto ali desculpa, Alexandre, só para complementar o caso do seu Otacílio, que nós conhecemos em comum, eu e o Geraldo, né? Os dois entrevistaram ele em momentos diferentes, né? O Geraldo primeiro e eu bem depois, né? E ele fala assim, ele sabia assinar o nome dele, só isso, né? Ele assinava o nome dele, não escrevia. Então ele falava assim, agora imagina você, eu saí de Aquidauana, que Aquidauana não é uma cidade grande até hoje, né? Saí daqui, aí me levaram para o Rio e me ensinaram a atirar. Aí quando eu aprendi a atirar, eu tinha que ficar atirando nas pessoas lá, né? Então aquilo era assim, ele chorava contando, ele falava assim, não precisa o senhor contar, não tá tudo bem, né? Vamos se acalmar. E a filha dele fazia carinho nele, falava assim, não, pai, não precisa ficar lembrando dessas coisas, não, né? Então a gente parava de entrevista, daí depois ele falava, mas eu quero falar, mas eu preciso falar. E aí ele voltava a falar, né, e contava daí, na narrativa que ele criou na cabeça dele, para não falar que ele matava a gente, ele falava, eu tinha que derrubar os passarinhos. Né? Então, às vezes o cara estava em cima da árvore e eu tinha que atirar nele, estava atrás da lenha eu tinha que atirar nele.
né? Então, assim, é muito triste, mas eu tinha que fazer, porque senão eles me matavam. Então, tipo, né, entrevistar veterano, entrevistei na minha carreira como jornalista e pesquisador, eu devo ter entrevistado no mínimo uns 50, 60 veteranos. E, assim, eu acho que a Socorro, acho que talvez ela é bem isso, né? Você tem um padrão de silêncio que só é rompido realmente em alguns momentos, e geralmente quando eles sentem a confiança de que você conhece minimamente do que foi aquilo, né? Que você consegue dar ouvido realmente àquela história, ou quando eles estão juntos, né? Em grupo. Aí você consegue fazer essa entrevista. Né? Tanto que tinha o seu Manuel, que era meu avô adotivo, né? Depois que meus avós morreram, eu fiquei amigo dele, comecei a frequentar muito a casa dele, e acabou que virei meio que neto mesmo, fazia um bolo, almoço, etc. E aí ele me chamava de Saco B, né? Ô Saco B, porque você não foi pra guerra, você é Saco B. Então, falou Saco B. E ele começava a contar as histórias. E assim, depois eu escrevi um livro com o que ele me contou, e cada vez que eu entrevistava ele, pedia se podia gravar, ele deixava gravar, e da última vez eu disse, não, eu quero que você grava tudo agora. Eu gravei a entrevista completa, fez um livro sobre isso, e aí os filhos dele, quando leram, falaram assim, por que ele nunca contou isso pra gente? Por que para você ele contou, fizeram até um livro aí, mas pra gente ele nunca contava isso. A gente perguntava, ele falava assim, não, nessas coisas não é bom falar que atrai má sorte, atrai espírito ruim. Então, né? Então assim, entrevistar veteranos eu acho que eu sou de uma geração muito privilegiada, talvez uma das últimas aí, a poder ter tido esse contato com essas pessoas que sofreram tanto que puderam passar um pouco da sua vivência, e eu me sinto privilegiado de poder registrar muitas dessas histórias em forma de livro, em forma de documentário, etc. Porque eu sei que no futuro, e o trabalho do museu é importantíssimo nesse sentido, é muito, muito, muito importante de registrar mesmo, sabe? Porque a gente sabe que eles são menos de 50 já, então nos próximos anos cada vez as partidas serão mais frequentes. Eu cheguei a escutar, inclusive, de veteranos falar assim, eu dou graças a Deus que eu nunca matei ninguém. Isso é pesado, ou se não se culpar por estar vivo também, é uma outra coisa que a gente percebe, tipo assim, fulano morreu, putz, eu gostava tanto de fulano, por que será que ele morreu e não eu, né? Daí você fica tipo, como que você vai responder isso? Silmara, com você. Bom, eu estou também impactada com a sua fala, Elton. Nós, assim, em relação à pesquisa, né, olha o quanto que você avançou, mesmo com todas as limitações. Daí a gente vê o quanto que é importante a presença do Geraldo no sentido da pesquisa de campo, né, estar próximo e ter feito esses registros que são importantíssimos, Geraldo, né, e o Elton sistematizar isso e publicar isso, né. A sua fala foi impactante, e principalmente porque volta um pouquinho às minhas origens, porque meu pai, ele é filho de Guarani, né? Ele fala Guarani, inclusive, né? Nós somos da região de Foz do Iguaçu. Mas o que eu percebo, eu sei que teve toda essa perda do território, né? Quando eles mudam, são forçados a mudar, mas uma coisa que fica, e que você falou, e que a Socorro reafirmou, e que o Geraldo também falou dessas dores, né, é a essência da ancestralidade. Essa essência da ancestralidade, o indígena ele não perde no texto e no contexto, tanto lá, naquela época, quanto hoje. Então, é uma essência que traz, né, de geração a geração, e são províncias de significação muito importantes, até para a sustentação e sustentabilidade da própria etnia. Então, eu fico imaginando a dor desses veteranos, principalmente que esse exercício deles, mesmo, né, saindo dessa questão, né, do romantismo que você fala, né, o sofrimento que é de atirar, né, de ir contra a vida, né, mas, assim, ao mesmo tempo, defendendo-se, defendendo a própria vida, né? Então, parabéns mais uma vez.
Geraldo, você não pendura chuteiras, porque tem muita coisa para pesquisar junto com o Elton, de contribuir junto com o Elton, e o que o Museu Virtual da FEB puder fazer para divulgar essa pesquisa, Elton, nós vamos fazer, né? E eu acho assim que o museu, por meio do museu, nós vamos conseguir, talvez, ter uma facilidade maior de acesso a documentos pontuais, né? Então, inclusive, o Círio, que não está conosco hoje, ele nos mandou uma mensagem dizendo assim, o que vocês querem perguntar e que documentos vocês precisam, que está lá no DPH-SEX, que daí ele é a nossa ponte, o nosso intermediário. Então, você conte conosco, tá? E, mais uma vez, parabéns pela sua belíssima explanação. Muito obrigada. Marcos? Bom, primeiro, parabenizar o Elton. Realmente uma história completamente nova para mim. Enriqueceu muito, acrescentou muita informação, tenho certeza, para todos nós. Para mim, muito mesmo. Agora, eu queria que você me falava duas coisas. Primeiro, como é que chegou a convocação para os índios enquanto nas suas aldeias? E outra, os índios também participaram com os soldados da borracha para extração de látex para mandar para os Estados Unidos? Bom, no caso da convocação, na verdade, eles já estavam no serviço militar ativo, né? Pelo menos desses que a gente pesquisou, ou eram reservistas, né? Então, o quartel, me corrija se eu estiver errado, Geraldo, mas do quartel até a aldeia dá coisa de 5 quilômetros, talvez. Nem isso, né? Bem pertinho. O quartel porque o quartel ele é meio que um pouquinho afastado do centro de Aquidauana, e depois já pega uma via e vai rápido, uma via rápida e chega no caminho que dá acesso à aldeia. Mas geralmente eles já estavam no próprio serviço militar ativo, né? Por conta da deflagração da guerra, a partir de 43, as tropas já estavam se mobilizando e quem já estava no quartel não recebeu baixa. Eles já estavam no quartel, já estavam servindo. Então foi um processo natural, assim como foi com os outros também, que eles permanecessem no serviço ativo e que automaticamente fossem classificados aí, passando por aqueles exames que foram feitos, né, para servir junto à FEB. E no caso da engenharia, eu acho que todo mundo já conhece esse livro, mas é o Quebra-Canela, que retrata ali um pouquinho da rotina de preparação desses soldados que foram da engenharia, né? Eu acho que o caso mais clássico desse livro é a lata de goiabada amarrada com linha, que tinha que pegar com a pinça uma pedra dentro sem arrebentar a linha, né? Para treinar com mina, porque eles não tinham mina verdadeira para treinar. Né? Que bom que, né, a maioria voltou. Tivemos acidentes com mina, lógico, na Itália, né? Mas mortes, inclusive, acidentais. Mas né, a preparação foi interessante. A outra pergunta se referia ao que mesmo? Se eles participaram no esforço de guerra da borracha. Isso, da borracha. Tá. Bom, a gente teria que, talvez, ter o mesmo trabalho que a gente fez no caso de Mato Grosso do Sul, teria que fazer na região norte. Mas eu acho que lá ainda seria ainda mais desafiador, porque a gente não tem todos os nomes de quem foi para borracha, né, para trabalhar com borracha lá em cima. Né, até porque muitas populações que foram trabalhar com isso saíram do Nordeste, saíram de outras partes do país para ir trabalhar, mas que eu tenha conhecimento lá da nossa região, não consigo recordar de ninguém, né, mas eu acredito que um trabalho lá exigiria também o mesmo desafio que nós estamos tendo, que seria tentar encontrar o local de origem desses indígenas, né, se era de alguma aldeia ou não. No nosso caso ali de Mato Grosso do Sul, é difícil, mas também se torna fácil quando você tem a identificação da aldeia, porque não eram tantas aldeias assim, né? Na região ali de Aquidauana, acho que são 3 ou 4 ali no entorno da cidade, né, Geraldo, se não me engano? 8 aldeias no entorno da cidade, né? Todas terenas? Todas terenas, todas terenas, né? Então, são 8 aldeias terenas ali na região. São aldeias, assim, bem antigas, né? Bem antigas mesmo,
porque na época da Guerra do Paraguai, aparece nos livros do Visconde, então aparece lá as aldeias recebendo gente desabrigada, enfim, né? Então, só ali na região a gente conseguiria, se você fala assim, não, o cara morava lá na Limão Verde, você vai conseguir achar fácil lá, né? Você vai, por quê? Porque sempre morou, e aí pelo sobrenome você consegue achar o clã, aquela família, e aí talvez a partir disso localizar se era o mesmo o ex-combatente em questão ou não, né? Mas é desafiador. Eu acho que um trabalho desse na região norte seria, até porque em quantidade bem maior, né? Sim. Muito obrigado, Elton. Socorro, sua vez. Para perguntar uma coisa, eu tinha esquecido. Essa listagem que você fala, que vocês buscaram as informações, é a listagem oficial da FEB. É essa? É essa, e aí, só que daí você tem que checar ela. No caso, a gente checou alguns nomes, a gente checou junto com a Associação de Veteranos do Mato Grosso do Sul também, para ter certeza de que era a mesma pessoa, né? Porque às vezes tem tipo um sobrenome Silva, que tem um monte de Silva, né? Então a gente tem que ter esses cuidados também de checar com a listagem oficial e também tentar localizar. E aí também tinha, por exemplo, algumas fotos da revista Verde Oliva que aparecia lá no fundo um túmulo, e aí no túmulo tinha o sobrenome, e a gente conseguia, através daquela foto, olhando aquele nome, bater com a listagem, bater com o que a história oral contava. E aí tipo, juntava os três, dava um só e conseguia triangular as informações ali. É trabalhoso, é legal de fazer, eu gosto desses desafios, assim, é interessante. E tem muitos documentos, gente, que realmente você não encontra mais. Não acha. Literalmente porque até a cidade ou o local de onde eles saíram não tem o registro mais. Né? Então, por exemplo, lá no DPH-SEX, a gente não acha nada referente das enfermeiras que são de outras regiões. Tu só encontra coisa das que são do Rio, por exemplo. Né? Então, é porque não tem mesmo. E outros, muitos que voltaram, eles mesmo perderam coisas, né? Perderam e assim não fizeram questão de guardar, porque também não queriam lembrar disso. E a família também de outros que, assim, de vez em quando se acha documento sendo vendido, né? Nesse mercado, né, paralelo aí. O Alexandre e eu, a gente sempre fica de olho nessas coisas para tentar resgatar alguma coisa e tentar mandar para o museu, para algum outro lugar, porque realmente a gente sempre está de olho, né, Alexandre? Volta e meia aparece. Esses tempos atrás tinha a música, é o famoso pelotão Guimené, né? Da música. Todos os materiais dele estavam sendo vendidos, inclusive o diploma de guerra. E é um cara que aparecia numa música, referência da FEB, da tomada de Monte Castelo. Eu não sei quem que ficou aquele material, mas era um material assim que eu até cheguei a avisar a Associação Nacional, falei, olha, tentem recuperar esse documento, ele é um documento histórico importante. Eu não tinha dinheiro para pagar, né? Mas não, eu tinha recuperado, mas assim, era um documento importante. Era o cara que aparecia numa música que foi feita, composta para mostrar a participação dele na tomada de Monte Castelo, e estava lá o documento dele sendo vendido, o diploma de guerra dele sendo vendido, né? Então, a família não deu muito valor nesse caso. Infelizmente é o que acontece. Mas o que for possível, o Exército está todo disponível para isso, viu, gente? Nessa parceria para o Museu Virtual. Está sendo assim, uma colaboração muito boa. E aí depois eu quero até ver, Elton, que eu não tenho esse teu contato para pegar direitinho o nome de todos, só porque sempre aparece alguma coisa e eu vou ficar de olho. Agora temos que atualizar. O Geraldo já achou mais um que ele confirmou, que a gente nem colocou na época do nosso artigo, a gente não sabia. Aí depois do artigo, acho que ele foi com a esposa dele, né? Sua esposa é da mesma aldeia, né, Geraldo? Daí ele foi lá e conversa com a família, não quer falar, até que agora... A irmã dele está viva ainda. Dona Joana. Joana mora... Fui na casa dela conversar com ela. Agora ela realmente falou que ele era expedicionário, só que depois que ele voltou da guerra, ele desapareceu, não quis voltar mais para a aldeia, não quis. Mas, Geraldo, não desiste não, foi o que a Silmara falou.
Nossa, é importantíssimo O isso que você Elton faz. não deixa de existir, o Elton não deixa. E quando eu já esqueci tudo, ele cutuca aqui, né? E aí, tá faltando aquele negócio, vamos fazer? Vamos, então tá. Isso. Na realidade, eu sou uma memória viva, né? Uhum. Ainda, né? A hora que subir, aí é um abraço. Ainda tem algumas coisinhas que marcadas, que nem eu falei para ele. Eu entrevistei muita gente, então estou procurando nos caderninhos, nas coisinhas que eu tenho, nas fotografias, coisinhas. No momento quando eu deixar, né, e achar tudo, eu passo para ele. Você está jovem ainda, Geraldo. Nem fala assim que eu fico até... Imagina eu, já passei dos 70, não fiz nada. Fiz nada pela febre, fico doida. Só porque você quer, Socorro, que você não fez nada. Mas, o Elton, uma coisa bacana da sua pesquisa é esse reconhecimento pela imagem, né? Porque o indígena ele tem um traço que é marcado, né? Então, a imagem é muito importante nessa tua busca. Sim, só que a gente tem que ter cuidado também, porque a gente consegue reconhecer em algumas etnias, cada etnia tem o seu traço, né? A gente ali é acostumado porque a gente cresceu A ali no gente meio, no geral. convive no dia a dia, a gente Isso, convive no dia a dia. Então, se eu olhar para um cara, eu vejo, ele é terena, aquele ali é Caduel, aquele ali é Ofaé, o outro é Laiano, o outro é Quiniquinal. eu fui no Paraguai, foi ano passado, eu fui no Paraguai. Daí, conversando com outros pesquisadores, falaram assim, mas você tem ascendência indígena? Eu falei, tem também. Por parte de pai, Caingangue, dá umas 3 gerações, por parte de mãe é umas 5 Guarani. Daí ele falou assim, você parece com o nosso pessoal aqui. Dele, eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, o formato do seu olho, eu falei assim, formato, É, sabe? Então, a assim, partir da convivência, você vai se reconhecendo, né? sim, né? Misturas. Mas é legal eu falar isso também, eu acho que é importante falar, deixar registrado isso, porque um dia alguém pode usar, né, para tentar achar quem era que estava fazendo essa pesquisa, né? Eu sou fruto de escola pública, fui da primeira turma do ProUni do Brasil também, né? Então eu sou, tipo, fruto de uma política que deu certo, e eu sempre tento falar isso, né, que a gente, por quê? Porque a gente que é descendente de negro, indígena, né, de brancos pobres ao longo da história, a gente só teve acesso uma melhoria de vida com a educação, né? Acho que a educação muda tudo, e aí eu sempre falo isso, e a gente sempre comenta, o Geraldo sabe, a gente sempre conversou sobre isso, né? E a gente tem muito isso como um dever de contar essa história de pessoas que vieram do mesmo lugar que a gente se identifica, para mostrar que no caso da FEB, por exemplo, essa diversidade foi importante para que nós pudéssemos constituir essa história tão legal da FEB, né, que misturava culturas, religiões, costumes diferentes, né? Então, acho que é importante deixar relatado. Legal. Alguém tem mais perguntas? Se não, novamente, deixo aqui meu agradecimento, Elton. Sensacional o trabalho. Geraldo, participação fundamental no trabalho e aqui, né, nessa apresentação, trazendo essas informações para a gente. Então, assim, é esse tipo de contato, esse tipo de material que o museu vem, né, para coletar, para manter a memória sempre disponível, né, para que a gente, a partir daqui, possa fazer novas consultas, possa continuar novas pesquisas, possa continuar pesquisando e escrevendo sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, conte sempre com a gente, e as portas estão sempre abertas, sempre que tiver novidades, para trazer essas novidades aqui para o museu. Muito obrigado. Alexandre, obrigado pela sua mediação, foi excelente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Elton, Geraldo e todos aqui presentes.